Olá, vamos começar nossa próxima aula de Cálculo Integral 2. Aula 2. Técnica de integração, e vamos ver entre as técnicas de integração a integração tabular. Sabemos que integrais da forma integral de f de x que multiplica g de x dx, nas quais f pode ser derivada repetidamente até se tornar zero e g pode ser integrada repetidamente sem dificuldade, são candidatas naturais à integração por partes. Porém, quando são necessárias muitas operações, os cálculos podem ser trabalhosos. Nesses casos, é conveniente usar a integração tabular, mostrada a seguir. Exemplo, usando a integração tabular, calcule integral de x ao quadrado que multiplica e elevado a x dx. Então, vamos lá. Como que a gente faz? A gente vai chamar a primeira, aqui de x ao quadrado de f de x, e a segunda, o e elevado a x de g de x. Então, na primeira coluna, nós vamos colocar o f de x e as suas derivadas, né? Então, meu f de x é x ao quadrado, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 2x é 2, derivada de 2 é 0. Na segunda coluna, nós vamos colocar a g de x, que no caso é e elevado a x, e as suas integrais. Então, e elevado a x, integral de e elevado a x é e elevado a x, integral de e elevado a x é e elevado a x, integral de e elevado a x é e elevado a x. Ó, veja bem, essa integral aqui eu posso integrar ela infinitamente, que sempre vai dar o mesmo resultado. Então, como que eu sei que tem que parar? Porque aqui, ó, já parei na derivada, então não adianta continuar aqui. Correto? Então, agora nós vamos combinar. Ó. Vou pegar o primeiro, multiplicar o primeiro pelo segundo, o segundo pelo terceiro, o terceiro pelo quarto e assim sucessivamente. Lembrando que eu tenho que colocar mais na primeira multiplicação, menos na segunda, mais na terceira e assim sucessivamente alternado. Né? Então, vai ficar x ao quadrado vezes e elevado a x. Esse mais aqui é o sinal da multiplicação. Ok? Mais para frente vai ter um exemplo onde vocês vão entender melhor esse mais. Tá? Então, é x ao quadrado vezes e elevado a x, x ao quadrado e elevado a x. 2x, aqui tem um menos, né? Então, vai ser menos 2x vezes e elevado a x. Então, vai ser menos 2x e elevado a x. 2 vezes e elevado a x, 2 elevado a x mais c. Pronto, calculamos a integral. A integral de x ao quadrado e elevado a x dx é igual a x ao quadrado que multiplica e elevado a x menos 2x que multiplica e elevado a x mais 2e elevado a x mais c. Outro exemplo, né? Vamos, usando o método de integração tabular, vamos calcular a integral de x ao cubo que multiplica seno de x dx. Né? Mesma coisa, chamei a primeira, aqui, vamos voltar aqui, chamei o x ao cubo de f de x, né? Chamei o seno de x de g de x, e vamos lá. Então, f de x, x ao cubo, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de 3x ao quadrado, 6x. Derivada de 6x, 6. Derivada de 6, 0. Aqui. Quem que é g de x? Seno de x. Integral de seno de x, menos cosseno de x. Integral de menos cosseno de x, menos seno de x. Integral de menos x, seno de x, cosseno de x. Integral de cosseno de x, seno de x. Tá? Mais uma vez, coincidiu nesse exemplo que aqui também continua integrando infinitamente. E parei aqui porque aqui na linha já tem zero, então não precisa continuar. Novamente, então vai ficar x ao cubo vezes menos cosseno de x, menos x ao cubo cosseno de x. Aqui tem o menos, né? Então, menos com menos, esse menos multiplica o sinal dos fatores, né? Que eu tenho o primeiro fator, o segundo fator. Então, mais vezes mais é mais, vezes menos, menos. Menos vezes mais é menos, vezes menos, mais. Então, agora vai ser mais. Então, 3x ao quadrado vezes mais seno de x vai dar 3x ao quadrado seno de x. 3 mais 3x ao quadrado seno de x. 6x vezes cosseno de x,
6x cosseno de x. 6 vezes menos seno de x, por que menos? Porque tem um menos aqui. Né? 6 vezes menos seno de x, menos seno de x mais c. Então, eu posso falar que a integral de x ao cubo, que multiplica seno de x dx, é igual a menos x ao cubo cosseno de x, mais 3x ao quadrado seno de x, mais 6x cosseno de x, menos 6 seno de x mais c. Exercício 1. Calcula a integral de x que multiplica seno de x sobre 2 dx. Vamos lá. Vamos então usar o método da integração para calcular a integral de x que multiplica seno de x sobre 2 dx. Aqui, então, eu vou... quem é minha f de x? Eu chamei minha f de x de x. Quem é a minha g de x? Eu chamei de seno de x sobre 2. Então, agora, vamos calcular a derivada de seno de x é 1. A integral de seno de x sobre 2 é menos 2 cosseno de x sobre 2. Prosseguindo, a derivada de 1 é 0. A integral de menos 2 cosseno de x sobre 2 é menos 4 seno de x sobre 2. Chegou no zero, então eu posso parar. Então, agora, nós podemos escrever, né? Vamos multiplicar o primeiro com o segundo com o terceiro e assim sucessivamente. Vamos começar sempre com positivo aqui, positivo, negativo, positivo. Então, agora nós temos x vezes menos 2 cosseno de x sobre 2, menos 2x cosseno de x sobre 2. Aqui temos o menos, né? Então menos vezes menos é mais, então vai ficar 1 vezes 4 seno de x sobre 2, 4 seno de x sobre 2, mais c. Exercício 2, calcula a integral. É a integral de x que multiplica secante ao quadrado de x dx. Então, vamos lá, vamos calcular. Primeira coisa, eu chamei o x de f de x e chamei secante ao quadrado de x de g de x. Então, vamos lá. Derivada de x é 1. É integral de secante ao quadrado de x, é tangente de x. Derivada de 1 é 0. Integral de tangente de x, é log neperiano de módulo de secante de x. Então, multiplicando sempre o primeiro pelo segundo, o segundo pelo terceiro, começando com sinal positivo, negativo, positivo e indo alternadamente. Então, nós temos que x vezes tangente de x, x tangente de x. 1 vezes menos log neperiano de x, menos log neperiano de módulo de secante de x, mais c. Nota, porque eu perdi um tempão com esse exercício que eu estava resolvendo e olhava no livro e a resposta está diferente. É que log neperiano de secante de x é igual a menos log neperiano de cosseno de módulo de x. Tá? Então, aqui, no lugar de menos log neperiano de secante de x, poderia estar simplesmente log neperiano de... no lugar de menos log neperiano de secante de x, poderia estar mais, né, por causa do menos com menos, mais log neperiano de cosseno de x. Se alguém encontrar o livro e procurar, por isso que a resposta está um pouquinho diferente. Fórmula de redução para cosseno elevado a n de x. Olha, quando eu tiver cosseno elevado a n de x, eu posso usar essa fórmula. Integral de cosseno elevado a n de x dx é igual a cosseno de n menos 1 de x, que multiplica seno de x, dividido por n, mais n menos 1 dividido por n, que multiplica a integral de cosseno elevado a n menos 2 de x dx. Né? Vamos usar o exemplo, né? Cosseno ao cubo de x dx. Tá? Então, lembrando, nós vamos usar essa fórmula, né, que cosseno elevado a n de x dx é cosseno elevado a n menos 1 de x, seno de x sobre n, mais n menos 1 sobre n, que multiplica a integral de cosseno de n menos 2 de x dx. Então, vamos lá. Quem é meu n aqui no caso? É 3. Então, integral de cosseno ao cubo de x dx, meu n é 3, vai ser o quê? Cosseno de n menos 1. 3 menos 1, 2. Cosseno ao quadrado de x, seno de x, sobre n, meu n é 3, sobre 3. Mais n menos 1, meu n vale 3, 3 menos 1 é 2, sobre n, 3. Cosseno de n menos 2, meu n vale 3, 3 menos 2, 1. Então, cosseno de x dx. Pronto, ficou bem simplesinho para resolver. Então, eu posso falar agora que a integral de cosseno ao cubo de x dx é igual, isso aqui tudo é fora da integral, né? Então, é só repetir, cosseno ao quadrado de x, seno de x sobre 3, mais 2 terços, que multiplica. Qual é a integral de cosseno de x dx? Seno de x, mais c. Aqui é um mais c, tá? Tem um erro aqui, né? Não é igual a c, não. Eu vou arrumar no PowerPoint, mas aqui é mais c.
Aqui nós terminamos a aula 2.